I want you to say this with me. Diga comigo. Sai do X. Saia do X. Mais uma vez. Sai do X. Saia do alvo. Saia do X. Sai do X. You're like, what is the cheese? Aonde está o X? Brasileiro, o cheese é o burger, né? O cheese. Não sai do cheese. This is not a class of diet. O X é o hambúrguer, né? I want to teach you something really important this morning. Vou ensinar uma coisa para vocês. That goes exactly with what my wife is Que talking vem about. exatamente sobre isso que a minha esposa testemunhou. In war, in combat, Quando a gente está na guerra, quando a gente está no we learn something. a gente aprende algo. That there is a place of attack that's called the cheese. Que tem lugar de ataque. É o X, é o alvo ali. This is the place Esse é o lugar that the enemy, he funnels you to arrive in this que o place. inimigo, ele olha e diz, eu quero chegar nesse lugar. He positions everything to where you walk down the road that he wants you to walk E on. ele vai fazer toda uma estratégia, todo um plano para ele atingir esse X, atingir esse alvo. He sets up everything in your life E ele organiza tudo na vida to where you arrive on this cheese, para que você possa pegar e chegar nesse X and that's where he attacks you. e pum, ele ataca você. Para as pessoas que estão dormindo, boom, acordar. Em nome de Jesus. And on this cheese, the E X, nesse X that is where he has positioned all of his firepower. é onde o inimigo ele tenta colocar todo It's where he's put the ataque. bomb. A bomba vai para lá. It's where he has all of his soldiers, Aonde o inimigo pega os seus soldados. and they are all pointed at the cheese. Todo mundo está apontando para o X. And so when you come walking or you're patrolling in life and you're going Você está patrulhando na vida, você está fazendo a sua jornada and you arrive on the cheese, e você the vai X, chegar no X. boom, the bomb happened. And then all of the enemy begins to attack you. E aí o inimigo começa a vir e ele vai querer te atacar. And what happens? E o que acontece? Our tendency A nossa tendência is to stay on the X, é ficar no X. to stay there Ficar ali. and to turn and to fight the enemy, E aí, às vezes, a gente tenta lutar contra o inimigo. or to go backwards. Ou a gente volta para trás. But God has a better strategy for us. Mas Deus, ele tem uma estratégia bem Amém. melhor para nós. Amém? And we're going to get to that here shortly. É esse lugar que nós vamos estar chegando aqui. But I want to ask you something. Mas eu quero te fazer uma pergunta. What is the X on your life today? O que é o alvo, o X do inimigo na tua vida hoje? Where is the place that you're just getting attacked? Aonde é o lugar onde o inimigo pisa, ataca, encosta em você? You know what's interesting is there's family patterns of our life. Sabe, é muito interessante porque além da nossa vida e o que acontece nela, existem padrões familiares, padrões que a gente carrega e vive. And we always come back to this place of the X, E the às family. vezes é o nosso normal, mas a gente sempre volta para esse lugar daquele alvo. There's patterns of sin in our lives. Às vezes é padrão familiar, o meu normal é ser assim, às vezes padrão de pecado. We're na always vida, frustrated in our finances. coisas que às vezes é sempre frustrante. We're on the X, we always get attacked in this place. Repetição de padrão financeiro, repetição de padrão de como o casamento funciona, repetição de comportamento, repetição de atitude. And the enemy knows this. O inimigo, ele sabe disso. He funnels you into the same place every time. Ele conhece você, ele já vai seguindo qual é o caminho, qual é o comportamento desse The cara. same lies, Nessa mesma the same frustration. mesma frustração. And what we usually do is we go, Vamos pisar aqui agora. I hit the wall again. Ah, bati na parede X again. de novo. I'm gonna go. De novo. I'm gonna go backwards. Ai, deixa eu voltar. just gonna go. Não dá, não dá. I'm gonna. Sometimes we sabotage good Às relationships. vezes a gente vai sabotando relacionamentos que são incríveis. We sabotage what God has called us to. Sabotando aquilo que Deus nos chamou, o nosso chamado, o nosso destino nele. Or here's one. Let me ask you a question. Uma pergunta. How many of you are from Florianopolis? Raise your hand. Vocês são de Florianópolis, nascidos, criados em Florianópolis? Levanta a sua mão. Okay. Now let me ask you a question. How many of you are not from Florianopolis? Raise your hand. Quem não é de Florianópolis, levante as suas mãos. Now look around. Just do Olha ao one. redor, só dá uma olhadinha. So, how many of you? Now put your hands back down. How many of you believe Quantos de vocês acreditam that you are in our city for a reason, for a purpose, whether you were born que here? está aqui nessa cidade por uma razão, por um That propósito? God has a purpose or something for you here. Pero aqui que Deus tem um propósito para você aqui nesse lugar. That's why we're here. É por isso que nós estamos aqui. And for some of us, we came to a place where we're like, yes, the E victory a gente place, chega no lugar, ok. the higher quality of life, Deus na minha vida, o que Ele está fazendo? E ó, the place of promise.
lugar de promessa de Deus. And we arrive on the X, E a gente chega no ponto and X. our marriage is crumbling. E aí o casamento está ferrando. We lose our job. Perdeu o trabalho. The dream that we had of a business O sonho que você tinha daquele negócio came crashing down. caiu. We're repeating the same patterns of sin and Padrão de pecado repetitivo, mesmo tipo de medo, mesmo tipo de rejeição, mesmo tipo de insegurança, mesmo tipo de pereba. you know what's crazy is if we just go backwards, E sabe, é muito mais fácil, porque se você simplesmente voltar, you're going to maybe get away from the attack of the enemy, sim, você pode sair do ataque do inimigo. but you're always going to have to come back to the X. Mas você sempre vai ter que voltar e vai ter que passar pelo X. I want you to think of your life as this, Pense na sua vida como isso, because God is so good porque Deus ele é muito bom. that God doesn't want you to repeat the same patterns over and over Deus, and over ele and over and tem um over again for lugar the rest of onde your life. você pode romper. E nesse lugar que você não foi seguido para ficar no mesmo padrão, mesma vida. So in fact, sometimes what God does Às vezes, muitas vezes, o que Deus faz, is he leads you to the X. ele vai levar você pro X. I was thinking about it this morning. Eu tô pensando sobre isso essa manhã. Remember when Jesus, Lembra quando Jesus, he was ministering to people? ele estava ministrando This as is pessoas. this is not in my notes, so I apologize that I don't have the chapter. Então, eu não, isso não tá nas minhas notas. Então, desculpa, eu não tenho o versículo para trazer para But você. Jesus, he sends his disciples Mas Jesus, ele envia os discípulos dele on the lake to go to the other side. para ir pro outro lado do rio, No, the lake. do lago, Uh-huh. do lago. And he goes to the mountain to E pray. aí ele vai para as montanhas, vou lá orar. And what happens? E o que acontece? There is a storm that comes. Vem uma tempestade que acontece. Do you guys remember this story? Quantos lembram dessa história? Whose idea was it to go onto the lake? De quem foi a ideia? Para toda aquela galera, os discípulos. It was do- the idea of do rio Jesus. It was his idea. Foi a ideia do próprio Jesus levar a galera pro lago. And as they're on the lake, E quando eles the estão storm comes. no lago, no rio, uma baita de uma And tempestade. they're all vem. terrified. E eles estão todos com muito medo. They're fishermen E eles são pescadores. and they're terrified. E eles são pescadores e estão com muito medo. This must have been a big storm. Gente, é uma grande tempestade. Para pescador, tá com muito medo. And what happens? E o que acontece? Jesus appears to them in the middle of the X. Aparece no meio do X. He appears to them in the middle of the X. Aparece no meio do X. And he says, "Do not be afraid, E ele diz, não tenham medo, because it's me. porque sou eu. I was the one that sent you there, E eu fui aquele que eu mandei você para lá. and I'm going to reveal to you that I'm here with E you eu vou me revelar com você aqui. in this place." É aqui que eu Now, me you know revelo. what's interesting? É aqui que eu me revelo. Não é? Is I love to preach about this. I've preached about this before. Eu amo essa mensagem, eu amo esse lugar. Where Peter is like, Jesus, if it's really you, then call me out onto the O water. lugar que Jesus, né, aparece ali e Pedro ele já se levanta. Se é você, Jesus, então me manda eu ir para as águas. Is this it? I think this, can somebody find this for me? I think it's in Matthew 16. Huh? Qual capítulo? Essa história com Pedro. Alguém pode só ver para mim? Só para ter referência aqui? Matthew 14? Okay, Mateus 14. So this is happening in Mateus 14. If you go backwards a couple chapters, Gente, se a gente pegar e falar, essa história está em Mateus 14. Vamos voltar a alguns capítulos anteriores. Jesus is always talking in parables. Jesus está sempre falando em parábolas. And his disciples are like, "Why are you always talking in parables?" E os discípulos estão sempre, por que Jesus está sempre falando em parábolas? And he says to his disciples E ele pega e ele fala para os that discípulos, you have been given a vocês foi dado the understanding, o compreendimento, o entendimento, but they have not. mas os outros não. In verse 13, E no versículo 13, I'm sorry, in chapter 13 of Matthew, desculpa, Mateus, versículo Jesus is talking about the parables. 13, Jesus está falando várias And parábolas. he explains to his disciples. E ele explica para os discípulos. He gives them the understanding. Ele dá um entendimento. Starting in verse 36. Starting in verse 36. Starting in verse 36. 36. 36. Anyway, he begins to explain to them about parables. And he says that you have been given an understanding that nobody else has. E enfim, Jesus diz, ei, a vocês foi dado entendimento para vocês verem coisas que ninguém foi dado esse entendimento. And what happens? E o que acontece? In the next chapter, No próximo capítulo, however many weeks, however many months, who não sei knows? quantas semanas, quantos He dias, sends them out to the water.
o próprio Jesus manda eles para chapter 14, e capítulo 14, and this is where he encounters them. e é lá que Jesus encontra And Peter says, Jesus, if it's really you, E Jesus, Pedro diz, Jesus, é verdade, call me out onto the water. então me manda sobre as águas. Why? Por quê? Because Peter's beginning to understand something. Pedro começou a cair a ficha, ele começou a entender, ele começou a ter revelação. He's beginning to learn with Jesus. Ele começou a aprender com Jesus. Hey, this man Ei, esse cara, he's telling us the truth. ele está nos falando a verdade. This man is saying that we can do things that he can do. E esse homem, ele diz que a gente pode fazer coisas que ele pode. This man is living from a higher reality than we're living. Esse cara, ele tem uma realidade bem maior do que a minha And if realidade. this man can walk on water, E se ele pode andar sobre as águas, then maybe I can do it too. então talvez eu também possa fazer isso, né? We need to understand something. Gente, a gente This is the X of the life of the disciples. é o X da vida de todos os discípulos. What are fishermen afraid of? Por que que os pescadores têm medo do quê? Storms. De tempestades. What do fishermen have? They have a business. O que que pescadores têm? O seu negócio. What is the building of their business? Como que eles constroem o negócio It's deles? their boat. É o barco que é o... So Jesus sends their boat, their business, their livelihood O próprio Jesus manda o negócio deles, o barco, onto the water. para um lugar da tempestade. And there's a storm. E veio uma tempestade. We read this and we go, coitados, né? Gente, coitados, o próprio Jesus mandou eles para o momento e veio com tempestade. Imagine you. Imagina você, o teu God called you to Florianopolis. Deus manda você para o lugar da tempestade. Leave everything in your old city Ok, Deus manda você. and come to Florianopolis. Sai da tua cidade. And now you're here Florianópolis, e agora for years, ano, believing crendo. the promise that God said there, Promessas que Deus falou, sonhos que Deus colocou na tua and you're vida. terrified, E você está terrificado, thinking about going back to your city, aterrorizado. going backwards to your home, E aí você diz, meu Deus, eu quero voltar para casa. quitting where God has called you to, quitting, desistindo que Deus chamou, Desistindo do teu chamado, desistindo da tua vida, desistindo da... because there's a storm. Porque tem uma grande tempestade acontecendo aqui agora. But isn't this beautiful? Mas isso não é lindo? Peter says, Pedro diz, if it's you, se é você, prove it to me. prova para mim. Call me into truth. Me chama para a verdade. Guys, you need to understand something. Sabe, gente, nós precisamos dar uma compreensão sobre isso. Sometimes we're asking God to do the wrong Às things. vezes a gente está pedindo para Deus fazer as coisas erradas. God, if it's really you, then take away the challenge. Deus, se é realmente você, então remove a tempestade. The challenge is where God wants to reveal himself to us. A tempestade é criada para Ele se revelar para a gente. It's actually on the X Na verdade, é no X. that God is doing something in our lives. X que Deus está fazendo algo na tua vida. It is on this place É nesse lugar where you're feeling broken, onde você está se sentindo quebrado, where your foot is messed up, onde o teu pé está you're ferrado, serving God, onde você está servindo. you're supposed to be ministering healing to women. Está ministrando, avançando, amando, abrindo o teu conecte. How are you going to talk about how God brings healing when your foot is broken? Mas Deus, o meu pé está quebrado. And he doesn't heal it before. Mas Ele não cura antes. He allows you Ele dá a to have a little bit of pain, to have a little bit of fear. faz medo até vir. Why? Sabe vir por quê? Because he wants to bring you to a higher Ele experience, quer levar você numa experiência mais a alta. higher truth. Ele quer levar você para uma experiência mais alta. He wants you to look at your greatest Ele fear quer que você olhe e encare os teus grandes medos. and still see Jesus in the middle of it. E no meio dos teus medos, no meio da tua vulnerabilidade, você veja Jesus ali. This is what he does. É isso que Ele faz. Guys, serving God Gente, servir a Deus. doesn't mean that your life is going to be Não simple and significa easy. que tua vida vai ser agora essa florzinha, ser tudo lindo. Everything's perfect. Tudo perfeito. In fact, I say this all the time, but every truth in your life will be tested. Mas, bem, para falar a verdade, eu sempre digo isso toda vez. Toda verdade que você tem na tua vida, ela vai ser testada. I promise you, you will wake up tomorrow Eu prometo, você vai acordar amanhã and the enemy will say this. e o inimigo vai dizer isso. Everything that happened this weekend didn't really happen. Tudo o que aconteceu esse final de semana, na verdade, não aconteceu. E tudo que Deus, não é assim não, não é verdade. You just forgot about your pain for a day or two? Você só It's gonna come esqueceu back. sobre a Deus, sobre a tua dor, ela vai voltar. The Bible says he's the father of lies.
Gente, quem que o diabo é? O pai da mentira. That's all he does. That's all he knows how to do. Faz com você o que ele faz, o que ele fala, o que ele é para tua vida. And guess what happens? The truth of our life A verdade nas nossas vidas, is going to be tested. ela vai ser testada a tua vida. Look at what this man said. Olha o que esse homem diz. A man named T.L. Osborne. Esse homem T.L. Osborne. He says, Esse homem tem uma frase de alguém que the diz: devil's greatest tool a grande ferramenta de Satanás is man's excuse to say the same. A maior ferramenta do diabo é a desculpa do homem para permanecer o mesmo. The biggest tool the enemy has against you a is for you to stay the same. ferramenta de Satanás na tua vida é para você permanecer o mesmo. For you to believe the same lies. A habilidade de você não ver mentiras. For you to step into this place and go, Quando você vai passar pelo teste, vai passar pelo X. I knew this was going to happen. Ai, eu sabia que isso ia I'm acontecer. just going to go backwards again. Ai, não, vou parar aqui, vamos voltar aqui. Every single time I start a business up, Ai, toda hora que eu vou começar um negócio. why did God tell me to start a business that was going to fail? Ai, toda hora que eu vou começar um negócio, ai, vou falhar, tem medo de falhar. And he keeps us in these patterns, guys. Repete padrão, a vida vai só seguir. You know what God's strategy is? You know what God's strategy is? Sabe qual é a estratégia de Deus? God's strategy is actually to take these areas of weakness in us, A estratégia de Deus é que essas areas of weakness, áreas de fraqueza no nosso coração, Areas áreas da of nossa fear. vida, áreas de medo, and to reveal himself there é onde elas são reveladas, aonde Deus se revela nas nossas so that we can vidas, trust in his strength, para que a gente possa confiar in his authority, nele, in who he is, a gente possa confiar na força dele, conhecer ele e ser curado, ser revelado que está dentro da gente, so that we can romper actually dentro de nós, advance. para que a gente possa ficar forte, possa romper, possa conhecer ele na nossa vida, possa ter uma revelação do poder dele e aí a gente pode avançar. The original story that I wanted to use this morning was about Samson. A história que eu ia usar, na verdade, nessa manhã é sobre Sansão. Samson, he believed in his strength. Sansão, ele acreditou na força que ele tinha. God had given him his strength. E Deus deu uma grande força para Sansão. It was something that he depended on. E era algo que ele dependia daquela força dele. But Samson had a weakness. Mas Sansão tinha uma fraqueza. His weakness wasn't just a woman A or fraqueza women. de Sansão não era só a Dalila. His weakness was internal. A fraqueza dele era muito mais do que externa sobre uma mulher. He was supposed to be A fraqueza dele era interna. separated for Ele God, era para ser separado para Deus. but he lived in compromise, Mas ele viveu compromiso. um compromisso. He instead of growing and connecting with God Crescer no compromisso dele com Deus. and também. breaking the lies and connecting with the truth, Conectar com a verdade. he lived in a compromise. Ele viveu um negócio sem esse lugar desse compromisso. Sometimes the enemy doesn't cause you to go backwards, he just causes you to stay on the É que X. o inimigo vai fazer com que você fique lá sempre na mesma coisa, na zona de conforto tua, sempre voltando para trás. Mas às vezes não. Às vezes ele coloca com que você Staying in this place, fica nesse lugar aqui, na tua. trying to do everything with your own Eu strength. faço na minha própria força. Can I tell you something? Posso te dizer algo? This is a strategy for combat Essa é uma estratégia de combate. in the natural as well as the spiritual. Eu vejo no natural e eu vejo isso no espiritual. The best way to get off of the X O melhor modo de você sair do X is not to go backwards, but to go forward. não é você voltar para trás, mas é você ir para frente. Is to get off the X and go forward. Você não é voltar para trás, da onde é acostumado, da onde é teu normal, mas é hora de romper e vai para frente. I'm going to repeat this because some of you need to see this. Eu vou repetir isso, porque alguns precisam escutar e internalizar isso. The best way O melhor modo for you in your life de você, na sua vida, to get off of the X, sair do X, the best way for you to get off of the attack, to get off of what the enemy is doing, daquilo que o inimigo está fazendo, is not to go backwards. não é você sair It's not to say the same. atrás. It's not to say the same patterns, the same problems. Mesmo padrão, mesmo problema. It's to actually go through the attack. To go through the attack. Mas é você passar And to get off the X and to advance, to go o forward, X e avançar. to go into a new place E vai pro novo. that God has called you to. Aquilo que Deus chamou, vinha To pisar get off what is normal, naquele lugar. to what you're used to, Não é desse lugar onde você usar what maybe is comfortable for you.
the patterns, the same cycles, the same things. Com a mesma vida, mesmo para But to get off of this place sair desse lugar, and to go forward, to advance, to go to the place that God has for you. romper é fé. This is what God has called us. Isso é o que Deus nos chamou para viver e é você e eu que temos que ter essa postura. Guys, you need to understand this. Nós precisamos entender isso. Think about this with me. Pensa sobre isso. The enemy he doesn't have any new O strategy. inimigo, Doesn't have any new strategy. ele não tem uma nova estratégia, assim, uau. Look at your life. Olha para tua vida. It's the same thing every É a time. mesma coisa, mesma vida, é a mesma coisa sempre. It's the same thing. It's the same thing. Mesma coisa. The same lie, Mesmo, the same pattern. mesmos padrões, It's the same thing. teu mesmo normal, And if you stay on the X, mesma luta que enfrenta sempre. you'll begin to empower the lie. You begin to empower the problem. You begin to empower. If you stay on Isso, se você fica aqui, você começa a empoderar o inimigo na tua vida. Some of you are like, I've been doing the same thing for 20 years and it's still the problem. Nossa, com 20 anos da minha vida, ainda no mesmo problema, na mesma situação, ainda mesmo aqui. Look at this. It's what Ruben preached. O Rubem, tu não acabou de falar isso agora? O oferta é a mesma coisa. Com a oferta, a mesma coisa. Senhor, me abençoar. Oh, me abençoe. But we're doing the same thing. Mas daí continua sempre aqui a I segurança. posted this. I posted this on my. O passo de fé quem dá é a gente, não é Deus nem o diabo, é você. I posted this on my É Instagram. isso, no meu Instagram, uns dias atrás. Não, hoje nas minhas stories. Não, hoje, meu. Você não pode se associar com a Deus odeia e ainda esperar a bênção dele. Deixa eu ler aqui. Você não pode se associar com aquilo que Deus odeia e ainda esperar a bênção dele. You can't associate with what God hates Isso não tem como você estar se associando com aquilo que Deus and odeia. expect his blessing. E aquilo que não é princípio de Deus, esperando que algo novo aconteça na tua vida, que bênção venha, romper venha, destino dele venha. Não dá para esperar que isso aconteça. You think, Vai. you think God wants you to be oppressed? Você acha que Deus quer que você fique oprimido, parado no mesmo lugar? You think God, like the plan for God is not to stay in the storm. O plano de Jesus não era para que eles ficassem ali dentro da tempestade. Jesus said, go to the other side. Jesus disse assim: vai para o outro Lado. lado. It wasn't supposed to be a permanent place. Ali não era para ser um lugar permanente. It was a temporary place. Era um lugar para ser temporário. This is a word for somebody in this room. Isso é uma I feel this in palavra my para spirit. vocês nessa sala aqui, que eu creio que é Deus falando com a gente. You've made a permanent place Você fez um lugar permanente no what God has called to be temporary. que Deus chamou você para ser temporário. You've made a place E você fez permanent um lugar permanente na tua vida que Deus te chamou para ser temporário. when God just called it to be temporary. E Deus te disse, isso aqui é sobre temporário, é sobre você vencer, é sobre você romper, é para It wasn't a place to stop and to build. se tornar o normal e para parar aqui. It was actually a place that he called you to pass Na through. verdade, é um lugar para você passar por. And for some reason, maybe the lies that you believe, the pattern, whatever it is, Pelas mentiras que você acredita, pelo teu normal ser assim, tua família ser assim, teu padrão é assim. you arrived on the X, Seu pensamento é assim, eu. Você chega no X. and what happened was the X, it validated the insecurity or the brokenness inside it. Você, o X valida a tua insegurança, o X valida o teu medo, o X valida as mentiras que você acredita, o X valida e empodera aquilo que você já tá e é o teu normal. And we built a position E aí eu construo uma posição ali. that God has not called us to build. Deus não me chamou a ficar nessa posição. Guys, I wish I could communicate this in a way that you had a military mind. Eu não sei, eu queria comunicar isso para vocês com olhos e com uma visão de militar agora. Because they train us, it's taught to us. Porque eles treinam a gente é treinado para Watch any movie. A gente vai ver os movies, os filmes então. You know what they do? Sabe o que eles fazem? It's called maneuver. It's called maneuver. Maneuver, We call it peeling. Peeling. pile. O inimigo atacando a gente começando a atacar eles de volta. Bah, 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 bah. Sabe o que a gente fazer? We move. Ela continuando batendo. Barararararara. Eu vai para cá. E começa o que eu faço aqui. Tararararara. E eu falo move. E ela vai para lá. E ela para lá. Tarararara. E ela fala move. E eu vou para cá. Why? Aí vou fazer jogar Because we're- basquete, galera. You gotta get off the X. Você precisa sair o X. Você precisa sair do X. Vamos fazer o paintball, homens. Vamos lá fazer um paintball? E eu vou mostrar para vocês o tática lá pra gente ganhar as guerras, né? Watch any movie.
every movie. Qualquer movie, qualquer cinema. It is to get, you gotta move. Mova-se. You got to move. Mova-se. You got to move. Mova-se. You can't change and stay in the same place. Tem como você mudar e continuar no mesmo You got to advance. You got to move through the X. anda, é você que avança, é você que vai, é você que renova, você que... Check this out. I heard a podcast this week. Eu ouvi uma podcast essa semana. I heard a podcast this week. Eu vou fazer os dois. Buenas noches. Isso aí. So, Eu escutei um on the podcast, no podcast. this man said something so Esse important. cara falou algo que é muito, muito legal. This is so important for É us. tão importante, tão importante. He said, I live my way this way. Ele disse, eu vivi Minha vida assim. a minha vida desse jeito. And I teach my children the same E thing. o pior, eu ensinei os meus filhos a ser assim. That you cannot go around your problems in life. Que você não pode ir ao redor dos problemas da vida. You have to go through them. Você tem que atravessar e você vai ter que encarar eles. Guys, it doesn't sometimes make sense to go through the X. Gente, é anormal para o nosso cérebro. É anormal para a gente. É contra a gente. E eu ir na direção e eu ir contra o X. Why wouldn't I just go around it? Porque eu não dou a volta, não dou um jeito mais fácil, né? Because if you go around the problem, Porque se você vai ao redor do problema, não encara o que você precisa encarar, you're just going to repeat it in the future. isso vai ser aquilo que você vai repetir no teu futuro. If you try to go around whatever challenge it is in your marriage, Desafios do teu casamento, da tua vida, como pessoa, suas inseguranças, suas rejeições. Se você não encarar o que você precisa encarar, dar uma justinha e não encarar, I'm just not going to talk to my wife about the problem that I have. Eu simplesmente não falo sobre o problema que eu tenho com minha esposa, porque vou falar com a minha esposa, meus I'm just going to not speak about it. Ai, não, eu não quero falar sobre isso, não vou falar. And it's going to go away on its own. Não, eu não falo com ninguém. Ai, um dia também isso vai passar, vai embora. God didn't design things to just go away on their own. Deus, ele não desenhou a gente, mas simplesmente deixa passar e agora vai embora. I'm just not going to look. Fica quieto, não, um dia vai passar. I'm just not going to look and hope it just fixes itself. Eu não vou simplesmente, eu só me autoconserto, ai, tudo passa. Não, vai passar, o tempo vai passar, pronto. You've got to go through it. Não, você vai ter que encarar, você vai ter que enfrentar. E aquilo que você não encara agora, você vai encontrar como teu destino. Guys, can I say something? As a church in Brazil, E você só mais uma coisa, encara como destino, e que se tiver filho, você vai reproduzir isso nos teus filhos. Porque tudo aquilo que você não encarou hoje na tua vida, os teus filhos vão encarar a mesma repetição. Se você não faz para você, pelo menos faz para os teus filhos. Pode continuar. Amen. She said if you don't, I don't know what she said actually, but it was good. Mas Amen. eu creio, acredito nessa. So, amen. Amém. No Brasil, na nação do Brasil, Sobre a igreja do Brasil. na igreja brasileira. Can I tell you something? Posso te dizer algo? As the nation of Brazil, as the church in Na Brazil, nação do Brasil, como igreja brasileira, there are some really deep problems, existem problemas bem enraizados que eu vejo. and the church is just trying to go around E them. às vezes a igreja ela está tentando, vamos dar a volta nisso aqui. We're just trying to well, Às vezes coisas que a gente está tentando, não, that's too big. gente, isso é muito grande. That's just a system that's just not going to move. Um sistema que às vezes parece que não muda. That's just, it's much easier just to go around É it mais fácil a gente dar a volta than to face it. do que encarar o que precisa encarar. And you know what's happening? E sabe o que acontece? Wherever you go, your problems are going to go with you. Aonde quer que você vá, os teus problemas vão contigo, o teu coração vai com você e a repetição de padrão. If we don't E advance, se você não encara e não avança, we're just going to get stuck or repeat the ou você vai ficar travado aqui, ou você vai viver sempre aqui. Sometimes the good news of the gospel of Mas Jesus, muitas vezes as boas novas do Evangelho de Jesus, we think the whole world's already heard. a gente acha que todo mundo já escutou, We get complacent in actually sharing the gospel. uma complacência que a gente nem ama as coisas que Deus ama, de compartilhar o Evangelho, de obedecer a Because palavra. how am I going to share the good news? Eu vou compartilhar as boas novas. Everybody knows Jesus. Todo mundo já conhece Jesus, tem o que faz. Everybody's been to church. Todo mundo já foi na igreja. It's all normal now. Ah, já é normal. Ah, tem lá na igreja, a Joyce já faz, não preciso fazer. A Joyce faz, o pastor prega, tem tudo, tem a vida, tem todo mundo precisa de. Just because we are maybe living a difficult season, Ou às vezes porque você está vivendo uma estação difícil. it doesn't negate the power of the cross. Nega o poder da cruz de Jesus. And sometimes our greatest testimony E muitas vezes o nosso maior testemunho is not
that we made it to the other side. não é que a gente chegar do outro lado, It's that we trust Jesus in the middle of it. mas eu confiar em Jesus aqui no meio. Sometimes your greatest testimony Sabe, o maior testemunho que você vai ter is to actually to share and to show é, na verdade, onde você compartilha, onde você mostra. that this season is not the easiest in my life. E sabe, That I- essa estação não era fácil. That I am facing some challenging Eu things, tô encontrando desafios, eu tô encontrando coisas que eu tenho que encarar, verdades que eu tenho que ver, insegurança, rejeição, pecado, pereba que seja, mentiras. and for the person at your job to say, "Hang on a second, E aí as pessoas, às vezes, o seu trabalho dizem, ei, espera aí. why would you believe in a Jesus that hasn't delivered you Por que yet? você acredita no Jesus That hasn't rescued you yet?" He que não hasn't, te resgatou? Olha a tua vida como tá. because the power of our testimony Porque o poder do nosso testemunho isn't just in the current moment. não é apenas no momento que estamos. It's the fact that there exists another side. Mas fato é que você resistiu e conseguiu vencer a resistência para passar. That there's always the other side. Porque sempre tem outro. There's always a place Sempre vai ter um lugar in eternity na eternidade or here on earth ou aqui na terra. that God is going to bring you through that. Deus, nós vamos ter que encarar coisas que vão. That you're going to live from a place of victory. Mas esse lugar onde eu That you're going to know a Jesus. You're going to experience his goodness. onde eu experimento a fidelidade, You're going to experience his provision. onde eu experimento a You're going provisão, to trust in him. onde eu confio nele. The Bible says that one day E a Bíblia diz dia we're all going to be in heaven. todos nós vamos estar no We're céu. all going to be with our King Nós vamos estar com o nosso rei, With rei Jesus. Jesus, in victory, em celebrating, vitória, celebrando, passing through all of the challenges, all of passando the os trials. desafios. Like the reality of the A gospel of Jesus realidade do evangelho de Jesus is that we have a King é que nós temos um rei that didn't just die. que não apenas morreu, He conquered the grief. ele conquistou a morte, ele venceu a morte. Death could not hold him A down. morte não segurou ele. The cross was the cheese. A cruz, a cruz era o X. And the enemy goes, "Oh, I won now. E He's o dead. inimigo diz, It's over." eu ganhei, eu venci, você But morreu. Jesus went through the cross. E Jesus passou pela cruz. And he came up on the other E side. ele foi para o outro lado. And he rose E again. ele ressuscitou. And he's living in E victory. ele vive em vitória. And look at this. Pay attention. E olha isso, presta atenção. He's on the other side. Ele está do outro lado. Come through whatever cheese is in your Dizendo, life. ei, vem, atravessa o X da tua Come here. vida. I Atravessa. demonstrated. Eu já vivi. I've already won Eu já cheese. I've venci. made it Eu já through. ganhei, eu já passei. Come eu through ganhei. to the other E side. agora você pode passar também. Don't stop. Não Don't para. go backwards. Não volta para trás. Come through in victory. Vem, porque eu venci, você pode vencer. Vem. Guys, I cannot promise you today Eu não posso prometer hoje that your foot will get healed in this moment. que o teu pé vai ser curado agora. That your marriage will be fixed in a O prayer. casamento agora ficou com uma comunicação saudável nessa hora. But I have a promise for you Mas eu tenho uma promessa para você. that the Bible says Que a palavra de Deus diz that the one that endures to the que end, aquele que venceu e perseverou até o final, endurece até o fim, que permanecer will win victory. até o fim. So if you're not living in victory today, Então, se você não está vivendo em vitória I hoje, have good news for eu you. tenho boas novas para você. It's not the end. Não é o fim. That means you can keep your eyes on Significa Jesus, que você tem que manter os seus the olhos em author, Jesus, o the autor, perfecter of our faith. consumador da That minha as fé. he was, we are in this Assim world. como ele é, eu sou também. And that he's won E victory. ele ganhou em And we can walk through E victory. eu posso viver em vitória.